frieza na voz de Pablo cortou o ar da nossa sala como uma lâmina afiada. Ele estava de pé, próximo à janela, com os braços cruzados e aquele olhar que eu havia aprendido a temer nas últimas semanas. Um olhar vazio, desprovido de qualquer vestígio do homem por quem me apaixonei 5 anos atrás. Se você quiser continuar nesse casamento, vai ter que aceitar minha amante. Eu amo as duas. As palavras saíram de sua boca com uma naturalidade perturbadora, como se estivesse comentando sobre o clima ou sobre o jantar. Não havia arrependimento, não havia culpa. Apenas aquela declaração fria e calculada que me atingiu como um soco no estômago. Fiquei paralisada no sofá, segurando a xícara de chá que esfriava entre minhas mãos trêmulas. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo ecoando nos meus ouvidos. Queria gritar, queria chorar, queria quebrar aquela xícara contra a parede. Mas tudo o que consegui fazer foi assentir levemente com a cabeça, num movimento quase imperceptível. Pablo pareceu satisfeito com minha reação passiva. Um sorriso cruel se formou nos cantos de sua boca. Sabia que você seria razoável, Carla. Sempre foi tão dócil, tão previsível. Cada palavra era uma facada. Dócil, previsível. Como se minha dedicação, meu amor, minha lealdade fossem defeitos. Como se eu fosse algo inferior, algo descartável. Márcia vai jantar conosco amanhã. Ele continuou, voltando-se para mim com aquela expressão de superioridade que eu estava começando a odiar. Quero que vocês duas se conheçam adequadamente. Ela é importante para mim, e você precisa entender isso. Márcia. O nome dela me causava náuseas. Eu a conhecia vagamente das reuniões corporativas de Pablo. Uma mulher bonita, confiante, com aquele tipo de personalidade que dominava qualquer ambiente. Pablo trabalha como diretor em uma empresa de tecnologia e Márcia era a nova gerente de projetos. Eles haviam começado a trabalhar juntos 6 meses atrás. 6 meses. Foi tudo o que levou para ele destruir 5 anos de casamento. Entendido, murmurei, minha voz saindo fraca e quebrada. Pablo se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Seu toque, que antes me confortava, agora me enojava. Você vai ver que pode funcionar, Carla. Muitos casais modernos vivem assim. Você só precisa ser menos limitada, menos provinciana, limitada, provinciana, mais facadas verbais. Ele estava me reduzindo, me transformando em algo pequeno e insignificante. E eu deixei. Naquele momento, ainda chocada demais para reagir, eu simplesmente deixei. Ele saiu da sala assobiando, como se acabasse de resolver um problema trivial de trabalho. Ouvi seus passos subindo as escadas, provavelmente indo para o escritório que havíamos montado juntos quando compramos aquela casa. Nossa casa. O lugar onde construímos memórias, onde sonhamos com um futuro que agora estava despedaçado no chão. Permaneci sentada no sofá por horas, observando a noite cair através da janela. A xícara de chá, esquecida, finalmente escorregou dos meus dedos dormentes e se despedaçou no chão. O barulho da louça quebrando pareceu ecoar pela casa vazia, um presságio do que estava por vir. Naquela noite, não consegui dormir. Deitada ao lado de Pablo, que roncava tranquilamente como se nada tivesse acontecido, minha mente trabalhava freneticamente. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto, molhando o travesseiro. Eu me sentia pequena, humilhada, descartada. Mas no fundo, muito no fundo, algo começava a despertar. Uma raiva fria, controlada, que crescia lentamente como uma tempestade distante. O jantar do dia seguinte foi pior do que eu poderia imaginar. Márcia chegou pontualmente às 7 horas da noite, usando um vestido vermelho justo que deixava pouco para a imaginação. Seus saltos altos ecoavam pelo corredor de entrada, enquanto Pablo a recebia com um abraço caloroso e um beijo nos lábios. Um beijo que durou tempo demais, que foi íntimo demais, que aconteceu bem na minha frente. Carla! Márcia exclamou quando finalmente me notou na sala de jantar. Sua voz era doce demais, falsa demais. Que bom finalmente conhecer você adequadamente. Pablo fala tanto sobre você. Tenho certeza que fala. Pensei amargamente. Provavelmente sobre como sou entediante, limitada, provinciana.
Estendi a mão para cumprimentá-la, mas Márcia me ignorou completamente e passou direto para admirar a decoração da sala. Que lugar desacolhedor, disse ela, olhando ao redor com um sorriso condescendente. A palavra acolhedor soou como um insulto em sua boca. É tão doméstico. Pablo me disse que você mesma escolheu toda a decoração. Sim, respondi tentando manter a voz firme. Levei meses para deixar tudo perfeito. Meses, repetiu ela, trocando um olhar significativo com Pablo. Que dedicação! Eu não teria paciência para isso. Prefiro gastar meu tempo em coisas mais produtivas. Pablo riu. Ele realmente riu da insinuação cruel dela. Senti meu rosto esquentar de humilhação. O jantar piorou a cada minuto que passava. Eu havia preparado uma refeição elaborada: entrada de carpaccio, prato principal de filé mignon ao molho de vinho tinto com legumes assados, e sobremesa de mousse de chocolate. Havia me esforçado, querendo provar alguma coisa para mim mesma, talvez. Mas Márcia criticou tudo. O carpaccio está cortado grosso demais, ela comentou, empurrando o prato para o lado. Em restaurantes de verdade, eles cortam quase transparente. O molho está meio aguado, ela disse sobre o prato principal, embora estivesse comendo vorazmente. Você deveria ter reduzido mais. A mousse está muito doce para o meu paladar refinado. Foi sua opinião sobre a sobremesa que levei 3 horas para preparar. E Pablo? Pablo concordava com cada crítica, acrescentando suas próprias observações degradantes. Carla nunca foi muito boa na cozinha, ele disse rindo. Ela tenta, coitada, mas falta aquele toque especial. Coitada. A palavra me atingiu como um tapa na cara. Márcia se inclinou para a frente, apoiando o cotovelo na mesa de uma maneira que sua decote ficou ainda mais evidente para Pablo. Sabe, Carla, ela disse, sua voz gotejando falsa simpatia. Não fico surpresa que Pablo tenha procurado algo mais na vida. Você é tão comum, tão sem graça. Uma mulherzinha de casa que não tem ambições, não tem personalidade, não tem nada para oferecer, além de jantares medíocres e uma presença apagada. As palavras dela eram veneno puro, injetado diretamente nas minhas veias. Cada sílaba foi escolhida para ferir, para destruir. Márcia tem razão, Pablo acrescentou, nem sequer olhando para mim. Seus olhos estavam fixos nela, cheios de admiração. Você se acomodou, Carla. Parou de cuidar de si mesma, parou de ter conversas interessantes, parou de ser relevante. Acomodou, parou de cuidar, irrelevante. As lágrimas ameaçavam cair, mas eu as segurei. Não daria a eles a satisfação de me ver chorar. Olha para você, Márcia continuou, levantando-se e caminhando ao meu redor como um predador circulando sua presa. Roupa caseira, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Você se deixou ir completamente. Não admira que Pablo tenha se cansado. Ela parou atrás de mim e colocou as mãos nos meus ombros, apertando com força suficiente para doer. Mas não se preocupe. Ela sussurrou perto do meu ouvido. Eu vou cuidar dele agora. Vou dar a ele tudo o que você nunca conseguiu. Paixão, excitação, uma verdadeira companheira. Você pode continuar aqui, sendo a esposa oficial, a fachada respeitável. Mas ele é meu em todos os sentidos que realmente importam. Senti náusea subindo pela minha garganta. Queria gritar, empurrá-la, expulsá-la da minha casa. Mas permaneci congelada, muda, inerte. Pablo se levantou e foi até Márcia, abraçando-a por trás enquanto ela ainda estava posicionada às minhas costas. Eles se beijaram bem ali, na minha sala de jantar, sobre a mesa onde eu havia servido o jantar que preparei. Viu como é fácil, Carla? Pablo disse quando finalmente se separaram. Você só precisa aceitar a situação. Nós três podemos viver harmoniosamente. Você mantém a casa, cuida das coisas domésticas e Márcia e eu, bem, nós cuidamos da parte interessante da vida. Cuidar das coisas domésticas, como se eu fosse uma empregada, não uma esposa. Na verdade, Márcia disse, voltando para sua cadeira e servindo-se de mais vinho da garrafa cara que eu havia guardado para uma ocasião especial. Eu estava pensando em algumas mudanças que poderíamos fazer nesta casa. Este lugar é tão antiquado, precisa de uma renovação completa. Ótima ideia! Pablo exclamou. Carla, você não se importa, não é?
Afinal, Márcia vai passar bastante tempo aqui. Ela precisa se sentir confortável. Eu me importava. Cada célula do meu corpo gritava que eu me importava. Aquela era minha casa, meu lar, o único lugar que ainda me sentia segura. Mas novamente, tudo o que fiz foi assentir. Perfeito, Márcia disse, sorrindo triunfante. Vou começar a fazer uma lista. Primeiro, esse papel de parede horrível da sala precisa ir embora. E esses móveis? Meu Deus, onde você comprou isso? Em um brechó? Pablo riu alto, como se fosse a piada mais engraçada do mundo. Eu havia escolhido cada móvel com cuidado, cada quadro, cada detalhe. Havia economizado por meses para comprar aquele sofá de couro que eles estavam zombando, mas para eles, nada disso importava. Eu não importava. O resto da noite foi um borrão de humilhações. Eles se beijavam na minha frente, faziam comentários íntimos, riam de piadas que eu não entendia. Eu me tornei invisível na minha própria casa, uma sombra patética servindo vinho e limpando pratos enquanto eles planejavam um futuro que me excluía completamente. Quando Márcia finalmente foi embora, tarde da noite, Pablo a acompanhou até o carro. Eles ficaram lá fora por quase 40 minutos. Eu observava pela janela do quarto, vendo-os abraçados, beijando-se apaixonadamente sob a luz do poste. Quando Pablo finalmente entrou, ele nem sequer olhou para mim. Foi direto para o banheiro, cantarolando uma música feliz. Ouvi o chuveiro ligar, ouvi-o cantar. Sentei-me na cama, olhando para o vazio. Minha mente estava estranhamente clara agora. A névoa de choque e negação estava se dissipando, sendo substituída por algo mais sólido, mais perigoso. Entendimento. Eu entendia agora o que estava acontecendo. Pablo não estava pedindo minha permissão ou meu perdão. Ele estava me dizendo como as coisas seriam. Ele e Márcia haviam decidido meu futuro, meu papel, minha vida, sem minha participação. Eu seria a esposa decorativa, a dona de casa submissa, enquanto eles viviam seu romance às custas da minha dignidade. Mas entender não significava aceitar. Naquela noite, quando Pablo finalmente adormeceu, levantei-me silenciosamente e fui para o escritório. Sentei-me na cadeira de couro que compramos juntos, liguei o computador e comecei a pensar. Pensei sobre nossa casa, sobre como ela estava registrada apenas no meu nome, porque meus pais haviam dado apenas a entrada como presente de casamento. Pablo sempre foi desleixado com burocracias, então nunca se preocupou em transferir para nome conjunto. Pensei sobre a empresa de tecnologia onde Pablo trabalhava, sobre as políticas rígidas contra relacionamentos no local de trabalho, especialmente entre superiores e subordinados. Pablo era diretor, Márcia era gerente. Um relacionamento direto entre eles violava claramente as normas da empresa. Pensei sobre as economias que tínhamos. A maior parte estava em uma conta conjunta, mas eu tinha uma conta separada que minha avó me deixou quando faleceu. Dinheiro que Pablo nem sabia que existia porque eu nunca mencionei. Pensei sobre minhas qualificações. Eu tinha me formado em administração antes de conhecer Pablo, mas depois do casamento, ele me convenceu a deixar minha carreira para cuidar da casa e apoiá-lo. Eu tinha cedido, como sempre cedia, acreditando que estava fazendo a coisa certa. Mas eu ainda tinha minhas habilidades, minha educação, minha inteligência. Coisas que eles tentavam fazer parecer insignificantes, mas que eu sabia que não eram. Enquanto o céu começava a clarear com os primeiros raios do amanhecer, um plano começou a se formar na minha mente. Um plano frio, calculado, implacável. Se Pablo queria me reduzir a nada, se ele e Márcia queriam me humilhar e me usar, então eles aprenderiam uma lição muito importante. Nunca subestime uma mulher que você subestimou. Passei os próximos dias em um estado de calma artificial. Continuei sorrindo, assentindo, sendo a esposa dócil e previsível que Pablo esperava. Mas nos bastidores, eu estava me preparando. Primeiro, consultei um advogado. Fiz isso discretamente durante as tardes quando Pablo estava no trabalho. O advogado, um senhor de meia idade chamado Fernando Silva, ouviu minha história com expressão séria. Senhora Carla, ele disse quando terminei. O que seu marido está fazendo é, além de moralmente questionável, muito imprudente do ponto de vista legal. A casa está no seu nome? Sim, confirmei. Apenas no meu nome. E você tem provas do relacionamento dele com a outra mulher? Eu posso conseguir, respondi. Durante a semana seguinte, documentei tudo. Fotografei Pablo e Márcia juntos no carro dele. Gravei em áudio conversas deles no telefone, quando ele achava que eu estava dormindo.
Coletei mensagens de texto que ele deixava abertas no laptop, tão confiante que nem sequer se preocupava em escondê-las. Cada evidência era uma peça do quebra-cabeça que eu estava montando. A humilhação continuou, implacável. Márcia passou a vir para nossa casa quase todos os dias. Ela se comportava como se fosse a dona do lugar, dando ordens, criticando tudo o que eu fazia. Carla, essa comida está intragável, ela declarou em um almoço. Você é realmente incompetente, não é? Não consegue nem preparar um prato decente. O jardim está uma bagunça, ela comentou outro dia. Que tipo de mulher não consegue nem manter um jardim apresentável? Você é uma vergonha. Pablo sempre concordava, sempre acrescentava suas próprias crueldades. É por isso que eu preciso da Márcia. Ele disse uma noite bem na minha frente. Ela tem classe, tem sofisticação. Você é só ordinária. Sempre foi. Ordinária. A palavra ecoou na minha cabeça por dias. Em outro jantar, Márcia trouxe o assunto das mudanças na casa novamente. Já contratei um decorador. Ela anunciou, como se aquilo fosse decisão dela. Ele vem na próxima semana para começar as reformas. Carla, você pode fazer as malas e ficar no quarto de hóspedes enquanto eles refazem o quarto principal. Afinal, esse vai ser meu quarto com Pablo agora. Meu quarto. O quarto onde passei as noites de lua de mel, onde sonhei com filhos, onde chorei lágrimas de alegria e tristeza. Ela estava me expulsando do meu próprio quarto. Acho justo, Pablo disse, encolhendo os ombros. Você não precisa de um quarto tão grande, Carla. O quarto de hóspedes é adequado para você. Adequado para mim. Como se eu fosse uma visitante indesejada na minha própria casa. Mas continuei assentindo, continuei sorrindo aquele sorriso quebrado, continuei sendo a vítima que eles esperavam ver. Sabe o que é engraçado? Márcia disse uma tarde tomando chá na sala enquanto eu limpava. Você é tão patética que chega a dar pena. Olhe para você, se arrastando pela casa como um fantasma, sem vida, sem personalidade, sem nada que torne alguém interessante. É verdade, Pablo acrescentou, sem nem levantar os olhos do celular. Às vezes eu me pergunto por que casei com você. Acho que foi pena também. Você parecia tão perdida, tão necessitada. Pensei que estava fazendo um favor. Um favor. Nosso casamento tinha sido um favor que ele me fez. Você deveria agradecer por ainda deixarmos você morar aqui. Márcia continuou, cruzando as pernas elegantemente. Muitos homens simplesmente abandonariam uma mulher medíocre como você. Mas Pablo é generoso. Ele está te dando um lugar, um propósito, mesmo que seja só limpar e cozinhar. Exatamente, Pablo concordou. Você deveria ser grata, Carla. Grata por ainda ter um teto sobre sua cabeça, mesmo sendo tão insignificante. Cada palavra era como ácido sendo derramado na minha alma, mas eu aceitava, absorvia, guardava, porque eu sabia que cada insulto, cada humilhação seria combustível para o que estava por vir. Em uma noite especialmente cruel, eles me chamaram para a sala. Senta, Pablo ordenou, apontando para a cadeira em frente ao sofá onde ele e Márcia estavam abraçados. Sentei-me, as mãos entrelaçadas no colo. Márcia e eu estivemos conversando. Pablo começou, passando os dedos pelos cabelos dela de maneira íntima. E decidimos que precisamos estabelecer algumas regras básicas para este arranjo. Regra número 1. Márcia disse, seus olhos brilhando com malícia. Você não pode questionar nada que Pablo decida. Seu papel aqui é obedecer, não opinar. Regra número 2. Pablo continuou. Você vai continuar cuidando da casa, cozinhando, limpando. Esse é seu valor aqui. Seu único valor. Regra número 3. Márcia disse sorrindo cruelmente. Quando estivermos aqui, você nos trata com respeito. Você nos serve, nos atende e se mantém invisível quando não precisarmos de você. E regra número 4. Pablo finalizou. Você nunca, jamais, causa qualquer cena ou drama. Se alguém perguntar sobre nós três, você diz que está tudo ótimo. Você protege nossa reputação, entendeu? Nossa reputação, como se eu fosse a ameaça, não eles. Você tem algo a dizer? Márcia perguntou, inclinando a cabeça com falsa curiosidade. Olhei para os dois. Olhei para o homem que havia prometido me amar para sempre, para a mulher que havia destruído minha vida sem um pingo de remorso. E então, pela primeira vez em semanas, sorri. Um sorriso pequeno, quase imperceptível.
Entendo perfeitamente, respondi, minha voz surpreendentemente calma. Eles trocaram olhares, claramente satisfeitos com minha submissão. Ótimo, Pablo disse. Sabia que você acabaria vendo as coisas do nosso jeito. Você sempre foi esperta o suficiente para saber quando está derrotada. Derrotada. Se ao menos eles soubessem. Naquela noite, depois que Márcia foi embora e Pablo adormeceu, finalizei meus preparativos. Liguei para o advogado Fernando Silva. Senhor Silva, disse baixinho no telefone, trancada no banheiro. Estou pronta. Tenho todas as evidências que precisamos. Excelente, senhora Carla. Ele respondeu. Vou preparar todos os documentos necessários. Você está certa disso? Absolutamente certa, respondi, e pela primeira vez em semanas senti uma sensação de poder percorrer minhas veias. Nos dias seguintes, continuei minha farsa, mas agora havia uma diferença sutil. Eu estava mais calma, mais focada. Não porque estava aceitando, mas porque sabia que minha libertação estava próxima. Pablo e Márcia perceberam a mudança, mas interpretaram errado. Viu? Márcia disse para Pablo, alto o suficiente para eu ouvir. Ela finalmente entendeu seu lugar. Está aceitando a realidade. Sabia que ela cederia. Pablo respondeu, rindo. Ela não tem escolha, afinal. É fraca demais para fazer qualquer coisa. Fraca. Eles realmente acreditavam nisso. Uma semana depois, em uma manhã de domingo, acordei antes do amanhecer. Pablo estava dormindo profundamente, provavelmente sonhando com sua vida perfeita ao lado de Márcia. Levantei-me silenciosamente e fui até o escritório. Lá, peguei o envelope que havia preparado. Era branco, simples, selado com cuidado. Dentro dele estava tudo: documentos legais, evidências impressas e uma carta. A carta era curta, mas devastadora. Pablo, se você está lendo isto, significa que finalmente abriu este envelope. Levou tempo, mas tenho certeza de que a curiosidade finalmente venceu. Primeiro, quero que você saiba que ontem à noite foi a última vez que dormi sob o mesmo teto que você. Quando ler isto, já estarei longe. Segundo, sobre a casa. Ela está registrada apenas no meu nome. Sempre esteve. Você tem 48 horas para sair da minha propriedade. Se não o fizer, a polícia será acionada. Os documentos legais estão anexados. Terceiro, sobre seu emprego. Também anexei cópias de todas as evidências do seu relacionamento inapropriado com Márcia, sua subordinada direta. Essas evidências já foram enviadas para o Departamento de Recursos Humanos da sua empresa, junto com uma carta formal de denúncia. Duvido que você mantenha seu cargo de diretor depois que eles revisarem as violações flagrantes das políticas da empresa. Quarto, sobre as finanças. A conta conjunta foi esvaziada ontem. O dinheiro é meu por direito, considerando que foi minha herança que financiou a maior parte. Você sempre foi descuidado com documentos, então não percebeu que tecnicamente você nunca contribuiu com aquela conta. Quinto, e mais importante, você e Márcia me humilharam sistematicamente. Me trataram como lixo, como algo descartável e sem valor. Vocês dois riram de mim, zombaram de mim, me reduziram a menos que nada. Agora vocês vão entender o que é verdadeira humilhação. Sem casa, sem emprego, sem dinheiro, sem futuro. Vocês disseram que eu era fraca, que eu era patética, que eu era insignificante. Mas foram vocês que não perceberam que estavam construindo seu próprio inferno enquanto riam da minha suposta miséria. Aproveitem a rua, aproveitem a pobreza, aproveitem o desespero. E quando implorarem por perdão, lembrem-se de cada palavra cruel que disseram, de cada lágrima que me fizeram derramar, de cada vez que me fizeram sentir pequena. Porque não haverá perdão, não haverá misericórdia, não haverá saída. Vocês destruíram a pessoa errada. Carla. Coloquei o envelope cuidadosamente no criado mudo, ao lado da cama. Olhei para Pablo uma última vez. Ele parecia tão pacífico dormindo, tão alheio ao furacão que estava prestes a atingi-lo. Peguei a única mala que havia preparado, contendo minhas roupas essenciais e documentos importantes. Tudo o mais ficaria na casa, mas eu não me importava. Coisas materiais poderiam ser substituídas. Dignidade, uma vez perdida, era mais difícil de recuperar. Saí da casa sem fazer alarde. O sol estava nascendo, pintando o céu de tons laranjas e rosas. Era bonito, quase poético. Um novo começo.
Entrei no carro que havia alugado no dia anterior e dirigi para longe. Longe daquela casa, daquelas memórias, daquela vida que não era mais minha. Fui para um apartamento pequeno que havia alugado em outro bairro. Era modesto, mas era meu. Completamente meu. Passaram-se cerca de 3 horas quando meu telefone começou a tocar incessantemente. Ignorei as primeiras chamadas de Pablo. Então vieram as mensagens. Carla, que diabos é isso? Onde você está? Você não pode fazer isso, volte agora. Essa casa é minha também, você não tem direito. Atenda o telefone, droga. As mensagens foram ficando cada vez mais desesperadas, mais raivosas, mais patéticas. Então veio a mensagem que eu estava esperando. Por favor, Carla, precisamos conversar. Eu posso explicar tudo. Explique. Pensei sarcasticamente. Não havia explicação possível que apagasse semanas de humilhação. Mais tarde, naquele mesmo dia, recebi uma ligação de Fernando Silva. Senhora Carla, ele disse, sua voz profissional, mas com um toque de satisfação. A papelada foi toda processada. A ordem de despejo está em vigor. Seu ex-marido tem até amanhã à noite para deixar a propriedade. E o trabalho dele? Perguntei. A empresa levou as denúncias muito a sério. Relacionamentos entre superiores e subordinados violam não apenas as políticas internas, mas podem criar questões legais para essa empresa. Pablo foi suspenso imediatamente enquanto conduzem uma investigação interna. Márcia também. Obrigada, Sr. Silva, disse, sentindo uma onda de satisfação percorrer meu corpo. Há mais uma coisa, ele continuou. Você mencionou que Márcia fez comentários sobre reformar sua casa. Sim, confirmei. Ela até contratou um decorador. Bem, o decorador entrou em contato comigo. Aparentemente foi Márcia quem assinou o contrato, não você. E o contrato especifica que ela é pessoalmente responsável pelo pagamento, já que usou o nome dela nos documentos. São cerca de R$ 50.000 em reformas planejadas. Sorri. Márcia, em sua arrogância, havia cavado mais um buraco para si mesma. Perfeito, disse. Os dias seguintes foram caóticos, pelo menos para Pablo e Márcia. Pablo tentou tudo para me contatar, ligações, mensagens, e-mails. Ele implorava, ameaçava, chorava, mas eu não respondia. Cada tentativa dele era bloqueada, ignorada, descartada. Através de Fernando Silva, soube que Pablo havia perdido o cargo de diretor. A investigação interna revelou o relacionamento inapropriado entre um superior e sua subordinada direta, violação grave das políticas da empresa. A empresa o demitiu por justa causa, sem qualquer compensação, temendo processos trabalhistas de outros funcionários caso mantivessem um diretor que claramente violava as normas de conduta profissional. Márcia também foi demitida, e o decorador, descobrindo que ela não tinha como pagar pelos serviços contratados, entrou com processo contra ela. 2 semanas depois da minha partida, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por curiosidade. Carla? A voz de Márcia estava quebrada, desesperada. Nada da confiança arrogante que costumava ter. Sim, respondi, minha voz fria como gelo. Por favor, você precisa me ajudar. O decorador está me processando. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu perdi meu emprego. Estou morando com uma tia porque não tenho para onde ir. Morando de favor. Exatamente onde ela merecia estar. E você ligou para mim por quê? Perguntei sabendo exatamente a resposta. Porque eu estava errada. Nós estávamos errados. O que fizemos com você foi horrível. Eu sei disso agora. Pablo também sabe. Nós estamos na miséria, Carla. Completa miséria. Que pena, disse sem um pingo de sinceridade. Carla, por favor, eu estou implorando. Você tem que nos perdoar. Você tem que nos ajudar. Tenho que, repeti, deixando o sarcasmo escorrer pela minha voz. Da mesma forma que vocês tinham que me respeitar, me tratar com dignidade, me considerar como ser humano? Eu sei, fomos terríveis, mas você não pode nos deixar assim. Nós não temos nada, nada. E não foi exatamente isso que vocês queriam para mim? Perguntei. Me reduzir a nada, me fazer sentir que eu não valia nada, me dizer que eu era insignificante, ordinária, patética. Carla, vocês disseram que eu deveria agradecer por ainda ter um teto sobre minha cabeça, que eu era tão medíocre que deveria me sentir grata por ser usada como empregada.
Vocês riram de mim, me humilharam, me destruíram pedaço por pedaço. Nós sentimos muito, profundamente. Por favor, você tem que acreditar. Sentir muito não é suficiente, respondi, minha voz ficando mais dura. Sentir muito não apaga as lágrimas que chorei. Não apaga as noites em que fiquei acordada, me sentindo menos que humana por causa de vocês. O que você quer que eu faça? Diga e eu faço. Qualquer coisa. Eu não quero nada de você, Márcia. Absolutamente nada. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram me tratar como lixo. Agora vocês vivem com as consequências. Mas o decorador, ele vai me processar. Eu vou ter que declarar falência. Então declare, disse simplesmente. Não é problema meu. Você é cruel. Ela gritou, sua voz ficando histérica. Você é vingativa e cruel. Não, corrigi. Eu sou justa. Vocês plantaram humilhação, agora colhem destruição. É simplesmente causa e consequência. Desliguei o telefone sem esperar resposta. 3 semanas depois, foi a vez de Pablo aparecer pessoalmente. Eu estava no meu apartamento, trabalhando em um projeto freelance de consultoria que havia conseguido. Estava reconstruindo minha vida, passo a passo, e pela primeira vez em anos, sentia-me livre. A campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Pablo. Ele estava diferente. Mais magro, com olheiras profundas, roupas amarrotadas. A transformação do executivo confiante para um homem quebrado era chocante. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. Carla, ele disse, e sua voz estava rouca, como se tivesse chorado muito. Por favor, precisamos conversar. Não temos nada para conversar, respondi. Sim, temos. Eu preciso te pedir perdão. Pelo que fiz, pelo que disse, por tudo. Perdão. Repeti, como se a palavra fosse estrangeira. Você quer perdão? Sim, eu estava errado, completamente errado. Eu não sei o que estava pensando. Márcia, ela me manipulou, me fez acreditar que você era o problema. Mas era eu. Sempre fui eu. Márcia te manipulou? Ri amargamente. Que conveniente jogar toda a culpa nela agora que sua vida desmoronou. Não é isso. Eu sei que também fui culpado. Mais que culpado. Eu fui um monstro. Tratei você de forma imperdoável. Você tem razão nisso, concordei. Foi imperdoável. Carla, por favor. Ele estava chorando agora, lágrimas descendo por seu rosto. Eu perdi tudo. Meu emprego, minha casa, meu dinheiro. Estou morando em um quarto alugado em uma pensão. Não consigo encontrar trabalho porque a notícia da minha demissão se espalhou. Eu não tenho nada. Nada. E você acha que isso me importa? Perguntei, minha voz sem qualquer emoção. Você tem que se importar. Nós fomos casados, você me amou. Amei, confirmei. No passado. Passado que você destruiu quando decidiu que eu era descartável. Eu não posso continuar assim, Carla. Eu não aguento. Estou na miséria absoluta, sem comida adequada, sem nada. Márcia me abandonou assim que as coisas ficaram difíceis. Estou completamente sozinho. Ah, então Márcia te abandonou? Perguntei, fingindo surpresa. A mulher sofisticada, classe que tinha tudo o que eu não tinha. Ela te deixou? Sim, ele admitiu, envergonhado. Assim que perdi o dinheiro e o status, ela sumiu. Bloqueou meu número, me evita. Como se eu nunca tivesse existido. Interessante, comentei. É quase como se ela só estivesse interessada no que você representava, não em quem você era. Diferente de mim, que te amou quando você não era nada além de um estagiário tentando crescer na carreira. Ele abaixou a cabeça, incapaz de negar. Carla, eu sei que não mereço, mas estou te implorando, me ajude. Pelo menos me deixe ficar em algum lugar temporariamente, até eu conseguir me reerguer. Me deixar ficar onde? Perguntei. Na minha casa? A casa de onde te expulsei, ou aqui no meu apartamento? Qualquer lugar. Eu dormiria no chão se preciso, só preciso de uma chance. Olhei para ele, para o homem que me chamou de ordinária, de insignificante, de medíocre. O homem que riu quando sua amante me humilhou. O homem que estabeleceu regras sobre como eu deveria me comportar na minha própria casa. Não. Disse simplesmente. Carla, por favor. Você se lembra? Comecei, minha voz baixa, mas firme. Quando disse que eu deveria ser grata por ainda ter um teto sobre minha cabeça. Que eu era tão sem valor que deveria agradecer por você me permitir existir.
Ele não respondeu, mas o reconhecimento da culpa estava estampado em seu rosto. Você disse que eu era fraca, que era patética, que não tinha nada para oferecer. Você riu de mim, Pablo. Riu enquanto Márcia me destruía verbalmente, noite após noite. Eu sei e me arrependo profundamente. Arrependimento não é suficiente, disse, ecoando as palavras que havia dito para Márcia. Você fez escolhas, conscientes, deliberadas, cruéis. Agora, vive com elas. Você não pode me deixar assim. Eu vou acabar na rua. E não foi exatamente na rua que você e Márcia diziam que eu merecia estar? Vocês não disseram que eu era tão insignificante que não merecia nada. Éramos monstros, eu admito, mas você não vai se rebaixar ao nosso nível, vai? Eu não estou me rebaixando, corrigi. Estou simplesmente aplicando as mesmas regras que vocês estabeleceram. Você disse que eu não tinha valor. Agora, você descobre que é você quem não tem valor para mim. Carla, eu vou morrer se continuar assim. Vou literalmente morrer. Então encontre uma solução, disse friamente. Consiga um emprego mesmo que seja básico. Peça ajuda para sua família. Faça alguma coisa, mas não venha até mim esperando salvação. Minha família me rejeitou quando souberam do que fiz. Meus amigos me abandonaram. Ninguém quer me contratar. Você é minha única esperança. Não, repeti. Eu não sou sua esperança. Eu sou seu passado. Um passado que você destruiu. Vi o desespero absoluto tomar conta de seus olhos. Era quase palpável, essa sensação de queda livre, de não ter para onde ir, de estar completamente perdido. Era exatamente como eu me senti quando ele e Márcia me humilhavam dia após dia. Por favor, ele sussurrou, quase sem voz. Só dessa vez. Te ajudei quando nos conhecemos. Lembra? Você estava sem emprego, lutando. Eu te ajudei. Você me ajudou. Concordei. E então, anos depois, usou essa ajuda como arma contra mim. Disse que casou comigo por pena, que foi um favor que me fez. Você transformou algo bom em algo podre. Foi erro meu. Tudo foi erro meu. Sim, foi, concordei. E agora você paga por esses erros. Fechei a porta na cara dele. Ouvi seus soluços do outro lado. Ouvi-o implorando mais algumas vezes, mas não abri novamente. Eventualmente, ele foi embora. Nos meses seguintes, soube através de conhecidos mútuos que Pablo estava vivendo em uma situação precária. Trabalhava em empregos temporários, mal conseguindo pagar o quarto onde morava. Márcia, por sua vez, teve que se mudar para outra cidade para morar com parentes distantes, sua reputação destruída na cidade onde vivíamos. Ela teve que vender tudo o que tinha de valor, incluindo roupas de grife e joias, para pagar parte das dívidas com o decorador. O processo judicial ainda estava em andamento e ela enfrentaria as consequências por anos. Quanto a mim, minha vida mudou completamente. Com o dinheiro que havia salvado e as economias que resgatei, investi em minha própria empresa de consultoria. Usei meu diploma em administração, que Pablo sempre menosprezou, para construir algo significativo. Comecei pequeno, trabalhando de casa, pegando projetos freelance, mas minha reputação cresceu rapidamente. Eu era boa no que fazia, sempre fui. Só precisava de uma chance para provar isso. 6 meses depois de deixar Pablo, minha empresa de consultoria estava prosperando. Tinha 5 clientes regulares e estava expandindo. Aluguei um pequeno escritório e até contratei uma assistente. 1 ano depois, eu havia comprado um apartamento maior, em um bairro melhor. Tinha um carro novo, roupas novas, uma vida nova. Mas o mais importante, eu tinha minha dignidade de volta. Eu encontrava Pablo ocasionalmente. A cidade não era tão grande, afinal. Cada vez que nossos caminhos se cruzavam, ele parecia um pouco pior. Mais curvado, mais quebrado, mais destruído. Ele sempre tentava falar comigo, mas eu simplesmente o ignorava. Ele não merecia nem meu ódio. Ele não merecia nada. Márcia eventualmente voltou para a cidade, mas evitava lugares onde poderia me encontrar. Soube que ela estava trabalhando em um emprego administrativo básico, ganhando uma fração do que costumava ganhar. Sua tia, com quem estava morando, cobrava aluguel dela, e Márcia mal conseguia sobreviver. Mas minha vingança não havia terminado. Ainda havia mais camadas, mais consequências que eu havia cuidadosamente orquestrado. 3 meses depois de expulsá-los da minha vida, decidi vender a casa.
Não porque precisasse do dinheiro, mas porque aquele lugar carregava memórias que eu não queria mais. Mas antes de vendê-la, havia uma última humilhação que eu precisava infligir. Liguei para Pablo através de um número temporário. Você tem 24 horas para retirar seus pertences da casa. Informei, minha voz profissional e distante. Depois disso, tudo será doado ou descartado. Carla, você atendeu. Eu preciso. 24 horas. Repeti e desliguei. No dia seguinte, cheguei à casa exatamente no horário marcado. Pablo já estava lá, esperando na calçada. A transformação dele era chocante. Roupas velhas e sujas, barba por fazer, olhos fundos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucos meses. Obrigado por me dar essa chance, ele disse quando abri a porta, sua voz submissa. Não respondi, simplesmente entrei e o deixei me seguir. Dentro da casa, tudo estava diferente. Eu havia redecorado completamente, apagando qualquer traço da nossa vida juntos. As paredes que Márcia havia zombado agora ostentavam uma decoração moderna e cara. Os móveis que ela chamou de brechó haviam sido substituídos por peças de designer. Vi Pablo olhando ao redor, chocado com a transformação. Bom, queria que ele visse o que perdeu, o que nunca mais teria. Suas coisas estão todas em caixas no porão, informei. Você tem 2 horas para retirar tudo. 2 horas, mas tem muita coisa. 2 horas. Repeti, olhando para o relógio caro no meu pulso, um presente que havia comprado para mim mesma. Se não terminar, o que sobrar vai para o lixo. Observei enquanto ele descia apressadamente para o porão. Eu havia sido meticulosa ao embalar suas coisas. Cada item estava em uma caixa, mas eu não havia sido cuidadosa. Roupas caras estavam amassadas, documentos importantes misturados com quinquilharias sem valor. Era proposital, claro. Mais uma pequena crueldade calculada. Enquanto ele trabalhava freneticamente carregando caixas pesadas escada acima, recebi uma visita inesperada. Márcia. Ela apareceu na porta, visivelmente chocada ao me ver ali. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz perdendo toda a arrogância que costumava ter. "É minha casa", respondi simplesmente. "A pergunta é: o que você está fazendo aqui?" "Vim ajudar Pablo a..." "Não", interrompi. "Você não vai entrar. Esta propriedade é privada e você não tem permissão para estar aqui." "Mas Pablo está dentro." "Pablo tem permissão, você não. Se não sair da minha propriedade nos próximos 30 segundos, chamarei a polícia por invasão." Vi o choque e a raiva em seus olhos. A mulher que antes me dava ordens na minha própria casa, agora estava sendo expulsa como uma intrusa. "Você se tornou uma pessoa horrível", ela cuspiu. "Não", corrigi, minha voz calma, mas cortante. "Eu me tornei a pessoa que você e Pablo transformaram. A diferença é que eu usei isso para crescer, enquanto vocês afundaram na própria mediocridade." Pablo apareceu na porta, suado e exausto de carregar caixas. "Márcia, o que você está fazendo aqui?" Ele perguntou, parecendo genuinamente surpreso. "Vim te ajudar", ela respondeu, mas havia algo falso em sua voz. "Que tocante", comentei sarcasticamente. "O grande amor que vocês tinham. Tão forte que ela desapareceu assim que o dinheiro acabou, mas agora volta quando você vem buscar seus pertences. Imagino que esteja esperando que ainda haja algo de valor aí." Márcia ficou vermelha. Acertei em cheio. "Odeio decepcionar", continuei, "mas não há nada de valor. Vendi ou doei tudo que valia alguma coisa. Joias, eletrônicos, coleções. O que está nasquelas caixas é apenas o resto. Roupas velhas, papéis, bugigangas sem importância." Vi o desespero crescer no rosto de Márcia. Ela realmente havia vindo na esperança de conseguir algo que pudesse vender. "Vocês merecem um ao outro", disse, cruzando os braços. "Duas pessoas vazias, sem caráter, sem dignidade, unidos pela ganância e pela crueldade, agora colhendo exatamente o que plantaram." "Você planejou isso", Pablo disse, como se finalmente entendesse a extensão da minha vingança. "Desde o começo. Você planejou nos destruir completamente." "Não", corrigi. "Vocês se destruíram. Eu apenas removi os apoios que vocês tinham. A casa que era minha, o dinheiro que era meu, a proteção que eu oferecia sem nem perceber. Vocês construíram suas vidas em fundações que não eram suas, e quando eu as retirei, vocês simplesmente..."
desmoronaram. Nós pedimos perdão, Márcia gritou. O que mais você quer? Quero? Ri, um som sem humor. Eu não quero nada de vocês. Já tenho tudo o que preciso. Sucesso, paz, dignidade. Coisas que vocês nunca terão novamente. Foi então que revelei a cereja do bolo da minha vingança. Aliás, disse casualmente, vocês devem estar se perguntando por que não conseguem empregos decentes, não é? Por que cada entrevista promissora acaba em rejeição? Vi a compreensão surgir nos olhos deles. Sim, confirmei. Eu me certifiquei de que as pessoas certas soubessem sobre vocês. Não preciso mentir ou inventar histórias. A verdade já é devastadora o suficiente. O diretor que teve um relacionamento inapropriado com sua subordinada. A gerente que participou ativamente disso. Ambos demitidos por justa causa. Ambos com histórico de comportamento antiético. Você destruiu nosso futuro. Pablo sussurrou, horrorizado. Não. Corrigi mais uma vez. Vocês destruíram o próprio futuro quando decidiram que humilhar outra pessoa era aceitável. Quando decidiram que crueldade era engraçada. Quando decidiram que eu era descartável. Mas isso é muito, Márcia disse, sua voz quebrando. Você está nos condenando a uma vida de miséria. Exatamente a vida que vocês planejavam para mim, respondi. Vocês queriam me reduzir a uma empregada na minha própria casa. Queriam me fazer sentir tão pequena, tão insignificante, que eu aceitaria qualquer migalha de dignidade que vocês quisessem me dar. Olhei para os dois, vendo o desespero absoluto em seus rostos. Mas há uma diferença crucial entre nós. Continuei. Eu tinha valor real. Educação, habilidades, inteligência, coisas que não dependiam de status ou dinheiro. Vocês só tinham a ilusão de superioridade, e quando essa ilusão foi destruída, não sobrou nada. Como você pode ser tão fria? Márcia perguntou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A maquiagem que ela usava, barata e mal aplicada, borrava com as lágrimas. Aprendi com os melhores, respondi. Vocês foram meus professores em crueldade, afinal. Pablo caiu de joelhos, literalmente implorando. Carla, por favor, tem que haver alguma forma de consertar isso. Alguma forma de você nos perdoar e nos dar uma chance. Levantar, ordenei minha voz fria. Você está sujando meu chão limpo. Ele obedeceu, cambaleando ao se levantar. Não há perdão, declarei. Não há segunda chance. Não há caminho de volta. Vocês fizeram escolhas, e escolhas têm consequências. Consequências permanentes. Olhei para o relógio. Seu tempo acabou em 15 minutos, informei Pablo. Sugiro que se apresse. Ele voltou correndo para o porão, desesperado para pegar o que restava. Márcia permaneceu lá, olhando para mim com uma mistura de ódio e desespero. Você sabe, ela disse, sua voz amarga, em um mundo justo, você seria a vilã desta história. Em um mundo justo, respondi, você e Pablo nunca teriam me tratado como lixo. Mas não vivemos em um mundo justo, Vivemos em um mundo onde ações têm consequências, e vocês estão vivendo as suas. Espero que você seja feliz com sua vingança. Ela cuspiu. Eu sou, admiti, mas não é a vingança que me faz feliz, é a liberdade. A liberdade de ser quem eu realmente sou, sem pessoas tóxicas me dizendo que sou menos do que sou. Pablo voltou, carregando as últimas caixas. Ele mal conseguia andar direito, tão exausto estava. Terminei, ofegou. Ótimo, disse, abrindo a porta. Agora saiam, ambos, e nunca mais voltem aqui. Carla, Pablo começou. Fora, repeti, minha voz deixando claro que não havia espaço para discussão. Eles saíram, tropeçando com as caixas, com sua dignidade despedaçada, com suas vidas em ruínas. Observei-os da janela enquanto lutavam para colocar as caixas em um carro velho que Pablo aparentemente havia conseguido emprestado. Era patético realmente. Duas pessoas que se achavam tão superiores, agora reduzidas a isso. Mas não senti pena, nem um pouco, porque cada lágrima deles, cada momento de desespero era um débito pago, uma conta sendo quitada. 2 semanas depois, vendi a casa, por um preço excelente, muito acima do valor de mercado. O comprador era um empresário que queria presentear a esposa, e ela havia se apaixonado pela decoração que eu havia feito.
Com o dinheiro da venda, expandiu ainda mais minha empresa. Abri uma segunda filial, contratei mais funcionários, investi em marketing. E então, em um golpe final de ironia cruel, uma das minhas novas clientes corporativas era a antiga empresa de Pablo e Márcia. Eles precisavam de consultoria em recursos humanos e administração. Não pude resistir. Agendei pessoalmente a reunião na sede deles. Quando cheguei, profissional e confiante em meu terno de grife, vi Pablo. Ele estava trabalhando na recepção, um cargo temporário de atendente. Nossos olhos se encontraram. O choque no rosto dele foi absoluto. Carla? Ele sussurrou. Senhora, corrigi, minha voz fria e profissional. Estou aqui para uma reunião com a diretoria. Você pode me anunciar? Vi a humilhação lavar sobre ele. Ter que me anunciar, me chamar de senhora, me tratar com deferência. Era a inversão completa de papéis. E eu saboreei cada segundo. A reunião foi um sucesso. Fechei um contrato lucrativo com a empresa. E quando saí, passei por Pablo novamente. Tenha um bom dia, senhora. Ele disse mecanicamente sem olhar para mim. Certamente terei, respondi, e saí com a cabeça erguida. 2 anos depois de tudo, recebi uma última carta de Pablo. Foi entregue por correio, em um envelope amassado. Abri e li. Carla, sei que você não quer ouvir de mim. Sei que não mereço sua atenção. Mas preciso escrever isso, nem que seja só para mim mesmo. Você venceu. Completamente, absolutamente. Você nos destruiu de maneiras que eu nunca imaginei serem possíveis. Eu acordo todos os dias em um quarto minúsculo, sem aquecimento adequado no inverno, sem ventilação no verão. Como refeições baratas que mal me sustentam. Trabalho em empregos que mal pagam o aluguel. Mas o pior não é a pobreza material, é a pobreza espiritual. É saber que eu tinha algo precioso e joguei fora. É saber que eu tratei a pessoa que me amava como lixo, e agora sou eu quem se sente como lixo. Márcia? Ela me odeia agora. Culpa você por nossa situação, mas também me culpa por ter sido burro o suficiente para subestimar você. Não estou pedindo perdão, não mereço perdão. Estou apenas reconhecendo que você estava certa. Sobretudo, eu era o fraco, eu era o patético, eu era o insignificante, e agora vivo as consequências disso todos os dias. Espero que você seja feliz, de verdade. Você merece toda a felicidade do mundo, depois do que fizemos a você. Pablo. Li a carta 2 vezes, então a rasguei em pedaços pequenos e joguei no lixo. Não porque estava sendo cruel, mas porque aquilo não me afetava mais. Pablo não tinha mais poder sobre mim, nenhum dos dois tinha. Sentei-me na varanda do meu apartamento, tomando um café e observando a cidade acordar. O sol nascia em tons dourados, prometendo um novo dia. Sorri, um sorriso genuíno, cheio de paz, porque eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Nunca permita que alguém defina seu valor. Nunca aceite ser tratada como menos do que você é. E quando alguém tentar destruir você, levante-se, reconstrua-se e mostre a eles quem você realmente é. Não com palavras, mas com ações. Não com ódio, mas com sucesso. Não com vingança vazia, mas com uma vida bem vivida. Pablo e Márcia me chamaram de fraca, de insignificante, de ordinária. Eles tentaram me reduzir a nada, mas no final fui eu quem os reduzia ao nada. Não por ser cruel, mas simplesmente por recusar a ser vítima. Por recusar aceitar o papel que eles haviam escrito para mim. Eles me deram humilhação e eu devolvi consequências. Eles me deram desprezo e eu devolvi indiferença. Eles me deram miséria e eu construí prosperidade. E enquanto eles definham em suas próprias escolhas miseráveis, eu floresço. Porque no fim, a melhor vingança não é rebaixar-se ao nível de quem te feriu. A melhor vingança é viver bem, é ser feliz, é provar que você nunca precisou deles para ser completa. E eu provei isso. Todos os dias, com cada decisão, com cada sucesso, com cada momento de genuína alegria. Provei que eles estavam errados sobre mim, e essa verdade os consome mais do que qualquer vingança direta jamais poderia. Porque enquanto eu construo um futuro brilhante, eles vivem presos em um passado que eles mesmos destruíram. E não há saída, não há redenção, não há volta, apenas a verdade fria e implacável de que eles destruíram a pessoa errada, e agora pagam o preço dessa escolha todos os dias de suas vidas miseráveis. E eu simplesmente vivo,
livre, feliz, completa. Sem eles, sem amarras, sem correntes. Finalmente, totalmente eu mesma. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.